Por que razão todas estas imagens estão relacionadas com matemática? As trajetórias observadas nestas imagens descrevem linhas curvas que se denominam por parábolas. Portanto, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E o que é uma função quadrática? É uma função do tipo y é igual a ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Reparem porque se o a fosse igual a zero, este termo desaparecia e sobrava apenas y é igual a bx mais c, e estávamos então perante uma função afim. No caso do nono ano, vamos apenas estudar as funções quadráticas do tipo y é igual a ax², ou seja, o b e o c tomam o valor zero. Portanto, se o b e o c forem iguais a zero, portanto, estes dois termos anulam-se, sobra apenas y é igual a x². Portanto, vamos então estudar este tipo de funções. Reparem, temos aqui um caso concreto, portanto, uma parábola de equação y é igual a x². Neste caso, qual é o valor do a? O valor do a é 1, está bem? Não esquecer que aqui é como se tivesse y é igual a 1 vezes x². Variação do parâmetro a. Então, vamos lá ver. Eu vou fazer variar o a para chegarmos a algumas conclusões. Então, reparem, portanto, podemos observar que se o a for positivo, a concavidade, ou seja, a abertura da parábola, encontra-se voltada para cima. Se o a for negativo, a concavidade ou a abertura da parábola encontra-se voltada para baixo. Podemos observar também que quanto maior for o valor absoluto de a, mais fechada é a parábola, isto é, mais próxima está do eixo das ordenadas. Reparem, valor absoluto do a, neste caso o valor absoluto do a é módulo de menos 20, que é igual a 20, e a parábola encontra-se próxima do eixo das ordenadas. Quanto menor for o valor absoluto, ela vai se afastando. Reparem, o valor absoluto agora do a é 6,8, portanto ela está mais afastada do eixo das ordenadas, certo? Reparem agora, portanto, o valor absoluto do a é 0,4, ainda mais afastada está, ok? Depois podemos também verificar que o gráfico deste tipo de funções é simétrico em relação ao eixo OY, está bem? Portanto, o eixo OY é como se fosse o meu espelho. Portanto, se eu dobrar portanto, imaginemos que isto é uma folha. Se eu dobrar a folha pelo eixo das ordenadas, esta parte do gráfico da função vai coincidir ponto por ponto com esta parte, com este gráfico, está bem? Com parte deste gráfico, ok? O vértice de uma parábola é o ponto de interseção da parábola com o eixo de simetria. Neste caso concreto, o vértice da parábola encontra-se sempre na origem do referencial. Portanto, tem como coordenadas o ponto de coordenadas 0, 0, ok? A saber, então, no gráfico de uma função do tipo y é igual a x² com a diferente de 0, todos os pontos estão sobre uma linha curva. Essa linha designa-se por parábola e tem uma simetria de reflexão em relação ao eixo das coordenadas. O sinal do coeficiente a determina o sentido da concavidade. Portanto, se o a for maior do que 0, a concavidade é voltada para cima. Se for menor do que 0, a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para cima, reparem, a rosa, o que é que acontece? A função é decrescente para valores de x negativos e crescente para valores de x positivos, está bem? Se a concavidade está voltada para baixo, a função é crescente para valores de x negativos e decrescente para valores de x positivos. O valor absoluto de a influencia a abertura da parábola. Quanto maior for o valor absoluto de a, menor será a sua abertura. Tem aqui o exemplo concreto. Portanto, aqui reparem qual é o valor absoluto de a, é 8, e aqui o valor absoluto de a é 2. Portanto, aqui, como é maior, a parábola encontra-se mais próxima do eixo das ordenadas. Algo muito importante quando eu pretendo representar, certo, graficamente uma parábola, eu conheço logo, olhando para a expressão algébrica ou analítica, conheço logo 3 pontos, certo? Portanto, as parábolas deste tipo passam sempre no ponto de coordenadas 0, 0 e depois 1a e menos 1a, ou seja, reparem, 1, 2, porque o a neste caso é 2, e menos 1,
2, ok? Portanto, os pontos 0, 0, 1a e menos 1a pertencem ao gráfico de todas as funções do tipo y é igual a x², com a diferente de 0. O ponto 0, 0 designa-se por vértice da parábola. Esboço do gráfico de uma parábola. Ora, muito bem, como uma parábola é uma curva, não bastam apenas 2 pontos, preciso de mais. Portanto, 3 deles já conheço, certo? E depois atribuo mais um ponto à minha escolha, ou seja, atribuo ao x um valor qualquer à minha escolha e vou buscar o y. Portanto, substituindo ali na expressão algébrica. Portanto, o y vai ser igual a quê? 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 dá 8. E agora, como ela é uma parábola que é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, já sei que objetos, reparem, objetos simétricos têm a mesma imagem, portanto, ela passa no outro ponto de coordenadas menos 2, 8. Ok? E agora, super fácil. Referencial cartesiano, marco os pontos e desenho a curva a passar por todos os pontos. Determinar as coordenadas dos pontos de intersecção de duas funções. Reparem, como é que eu faço? Se tiver as funções representadas graficamente, é muito fácil, basta olhar, mas para isso tem que estar corretamente, com precisão, representadas, ok? Pronto, então já sei que as coordenadas dos pontos de intersecção das duas funções são 0, 0 e 2, 4. Mas como é que eu faço isto analiticamente? Muito simples. Reparem, vou primeiro igualar as expressões algébricas das duas funções. E porquê? Porque nos pontos de intersecção têm a mesma abscissa e a mesma imagem, certo? Portanto, nos pontos de intersecção, ambas as funções têm a mesma abscissa e a mesma imagem. Então, eu vou igualar f de x igual a g de x e vou resolver esta equação para tirar o valor de x. Ok? Portanto, tenho uma equação de segundo grau incompleta, coloco em evidência o x, portanto, agora aplico a lei do anulamento do produto e tenho o valor das abscissas dos pontos de intersecção. Reparem, 0 e 2. Falta-me agora as ordenadas. Portanto, antes de determinarmos as ordenadas, as soluções da equação f igual a g correspondem às abscissas dos pontos de intersecção das duas funções, muito importante. Portanto, em segundo lugar, basta-me fazer o quê? Para determinar as ordenadas dos pontos de intersecção, recorro a uma destas expressões algébricas. Porquê? Porque tanto faz, uma vez que elas têm a mesma imagem. Portanto, eu normalmente vou à mais fácil. Por exemplo, então, vai ser o ponto de coordenadas 0, f de 0. Portanto, vou ali, vai ficar f de 0 é igual a 0 ao quadrado que dá 0. Tá? E depois, se quiserem, para vocês verificarem, podem ver, g de 0, 2 vezes 0 também dá 0. Portanto, tanto faz, ok? E tenho o ponto de intersecção de coordenadas 0, 0. E agora falta este, certo? Que nós já sabemos que a ordenada vai ser 4. Analiticamente, portanto, 2 f de 2, ou se quiserem 2 g de 2, basta substituir numa, portanto vai ficar f de 2, vai ficar 2 ao quadrado que dá 4, ok? Se escolherem a função g, ficaria g de 2 é igual a 2 vezes 2, que também dá 4, portanto já temos os pontos de intersecção das duas funções, são os pontos de coordenadas 0, 0 e 2, 4. Por último, como é que eu determino a expressão analítica de uma parábola? Super fácil. Vou pôr aqui um exemplo concreto, qualquer. Imaginem que tenho aqui o gráfico de uma parábola, né? Parte do gráfico, certo? Ora, e pretendo, função f, vamos chamar, quero saber qual é a expressão algébrica ou analítica da função f. Como é uma parábola, de vértice no ponto de coordenadas 0, 0 é do tipo ax ao quadrado. Então, eu preciso de um ponto qualquer que pertença à curva e que eu saiba as coordenadas. Por exemplo, imagina que eu conheço aqui um ponto de coordenadas 1, 3. Então, eu sei que o ponto de coordenadas 1, 3 pertence à função f. Logo, basta fazer o quê? Reparem, f de 1 é igual a 3, certo? Então, no fundo, a partir daqui vou tirar o valor do a. Então, f de 1 vai ficar o quê?
a vezes 1 ao quadrado tem que ser igual a 3, certo? Então fica a é igual a 3, ok? Tá? Ou então, se quiserem, vocês sabem que o y é igual a x ao quadrado, ter f de x é igual a y, certo? Então, ó, chego aqui, o y é 3 igual ao a vezes o x, que é 1 ao quadrado. Reparem, então vão tirar que 3 é igual a 1 vezes a, que é a. Ok, está bem? Então a expressão algébrico-analítica desta função f vai ser do tipo f de x igual a 3x ao quadrado, tá? E reparem, depois pensem, ora, eu estou a dizer que o a deu-me positivo, então a concavidade tem que estar voltada para cima, correto? Mais um exemplo, por exemplo, agora aqui, certo? Imaginem este ponto, conhecem este ponto? Menos 2, vamos pôr menos 6, ok? Então, menos 2, o ponto de coordenadas menos 2, menos 6, pertence, vamos chamar a função g, ao gráfico da função g, ok? Então, basta fazer o quê? g de menos 2 é igual a menos 6, certo? E agora, já sabem que é deste tipo, então vai ficar a vezes menos 2 ao quadrado tem que ser igual a menos 6, então vai ficar 4a igual a menos 6. O a vai ser igual a menos 6 sobre 4, ou menos 3 meios, ok? Então, quer dizer que a função g vai ser igual a g de x igual a menos 3 meios de x ao quadrado. Ou, se quiserem, é a mesma coisa. Portanto, a expressão algébrica é do tipo y é igual a x quadrado. Conhecem um ponto que pertence à parábola, portanto, o y é menos 6, resolvendo, está bem? O a é o que eu vou descobrir, vezes o x, que é menos 2 ao quadrado. Ora, menos 2 ao quadrado dá 4, portanto, fica menos 6 igual a 4, tá? Ora, menos 3 meios igual a, tá? Portanto, tem aqui já a expressão algébrica.